a nossa análise ao vivo e estou fazendo a gravação, né? Então, salve, salve investidores. Vamos dar uma olhada no nosso trade de hoje baseado em dados, né? Então aqui eu tenho o fluxo de hoje, inclusive está ao vivo no YouTube, estou mostrando em tempo integral, né, desde o início do pregão até o final. Vou mostrar para vocês esse fluxo. Então aqui nós temos os quadrantes, né? A base superior representa a compra, né? E a base inferior a venda. Lado direito, rentabilidade positiva, lado esquerdo, rentabilidade negativa. Então aqui eu ganhei não, desculpe, eu coloquei, né, os quadrantes, então aqui eu enfraquecendo, quando o fluxo está de venda, mas porém com a rentabilidade positiva. O fraco, que é o quadrante onde tem a venda e a rentabilidade negativa. O ganhando força, que é quando o fluxo está comprador, porém a rentabilidade é positiva, não, desculpa, é negativa. E aqui o forte, né, que é com compra e rentabilidade positiva, que é o caso do Infut hoje, né? Fluxo de compra e a rentabilidade positiva. O dólar com fluxo de venda e rentabilidade negativa, enfim. Essa é a dinâmica do mercado no dia de hoje. Então, compra no Infut e venda no Dolfut, operação de hedge. E eu queria apresentar para vocês um pouco do nosso projeto quantitativo, que é um trade baseado em dados, né? Então, esses dados eles coletam os padrões de movimento de preço desse mercado e analisa os principais pontos de volatilidade. Então aqui nós temos as linhas já marcadas, que eu chamo de gatilho, gatilho de compra e o gatilho de venda. Ou seja, o preço abaixo dessa linha de venda, ele vai aumentar a volatilidade, vai gerar uma volatilidade para queda. Então, nesse caso, o preço, né, rompendo essa região, nós entramos vendido e iniciamos uma operação na venda. No caso de hoje, o gatilho de compra foi acionado, então o preço ficou acima dessa linha, o que inicia uma volatilidade para compra e uma alta, né? Então a volatilidade aumenta e é uma alta, né, rompendo essa linha de preço. E rompendo a linha de preço da venda, seria uma volatilidade para queda, né? O mercado iria cair. E hoje a alta ela foi expressiva, por quê? Porque teve um aumento dessa volatilidade, esse rompimento dessa linha. Então o trade de hoje, essas linhas elas foram marcadas, né, no artigo que nós escrevemos todos os dias. Esse artigo está disponível para os membros. Então acessando www.fsbinvestimentos.com.br, na guia mais, trade com dados, você tem acesso a estes artigos que diariamente são publicados. Então após o fechamento do mercado, esse artigo ele é publicado, os membros são notificados, né, quando esse artigo é publicado. E nesse artigo nós temos a nossa análise e esses principais pontos de volatilidade, né, que você pode usar esses números, né, que são passados através do artigo, ou usar a própria imagem, né? Então esse gráfico ele é salvo, né, no artigo, então vocês acabam, né, tendo acesso a essas marcações, né, e fazer a mesma marcação que eu fiz aqui nesse gráfico, né? Principalmente nessas duas linhas, né, que é a nossa entrada. Temos o alvo também da operação. Então o gatilho de compra acionado, nosso alvo. Chegando no alvo já é recomendado a saída da operação. Acima do alvo, né, o movimento já está bastante esticado, enfim. E é o final do nosso trade, né? E hoje ele bateu certinho em todos os pontos que nós marcamos, né? E veio até o máximo projetado para o dia, né? Então até coloquei aqui saída da compra, né? Então aqui foi a entrada da compra e aqui a saída, né? Então ele bateu certinho hoje, vindo em todos os pontos que nós traçamos no nosso alvo e também no máximo projetado para o dia, caso você tivesse mantido esse trade, né? Então esse trade ele vai dar mais de 1.800 pontos, é isso? Na sua máxima do dia é 1.800 e vamos lá, 1.850 pontos, né? Em torno disso. Então mais de 1.800 pontos esse trade deu, sem nenhum stop na operação e chegando até o máximo que nós projetamos para o dia, né? Então o conceito é bem simples, a gente entra nesses rompimentos. Então rompeu a linha de compra, nós entramos, nós temos um alvo
que é recomendada a saída, porém dependendo, né, da volatilidade, do padrão de candle que está se formando, você ainda continua no trade, né? Então em nenhum momento aqui deu fim, né, desse movimento, enfim. Ele foi fazer topo quando, né, tocou essa linha do máximo projetado para o dia. Então o nosso conceito ele é bastante simples, independente da notícia ou do padrão de candle que vai se formar, até porque o fechamento de ontem ele estava assim, né? Então nós tínhamos um fechamento, quer ver? Vou colocar certinho aqui para vocês terem uma noção, candle a candle. Ontem foi assim o fechamento, certo? Então o nosso estudo estava assim. Então não sabíamos se o movimento iria para alta, né, ou para baixa e qual o padrão de candle que iria se formar. Porém, nós já tínhamos a entrada já pré-definida, antes mesmo do pregão se iniciar. E olha o que acontece. Olha o candle que faz. Se não é um candle de compra. Nesse rompimento, enfim, o mercado anda e vai em todos os pontos que nós traçamos. Então esse foi o trade de hoje que os membros tiveram acesso. E se você deseja se transformar em membro, né, www.fsbinvestimentos.com.br, na guia mais, trade com dados, no Saiba Mais você faz a sua inscrição e se torne membro e tenha acesso a essas análises, né? Esses principais pontos de volatilidade para o pregão. Além disso, aqui no canal nós temos um podcast com mais de 150 episódios, né? Onde eu mostro essas operações, então são mais de 100 operações que nós fizemos no mercado financeiro utilizando desse conceito. E passo a passo eu vou mostrando o trade, enfim, o andamento da nossa operação, no decorrer do dia inclusive. E ficou bem legal esse vídeo. Vale a pena vocês analisarem, né, antes de se tornarem membro até, para conhecer um pouco do projeto, do conceito, né, e das entradas. As entradas é mais ou menos isso aqui que eu expliquei para vocês, né? Não tem muito o que ensinar, é só os rompimentos mesmo que nós entramos, né? O stop é a perda desses rompimentos, né? Então no caso o stop seria ele perder, né, essa linha de preço, enfim, ficar abaixo dela e nós saímos da operação, fomos estopados, enfim, que foi o que aconteceu hoje aqui, né? Embora não tenha tido fechamento, a venda estava sendo acionada, mas nós esperamos o fechamento do candle, né? Ela foi testada, depois o preço fecha acima dela, enfim. Então não indicou uma entrada ainda para a venda. Ele estava nessa zona neutra, que eu chamo de zona neutra entre a compra e a venda. Aqui não temos volatilidade. E a volatilidade se iniciou no rompimento dessa linha de preço, que foi a linha de compra, no caso do Infut hoje. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conceito, esse é o nosso projeto Quant, um trade baseado em dados, que analisa os padrões de movimento de preço e identifica os principais pontos de volatilidade. Então é isso, esse foi um pouco do nosso trade de hoje, trade baseado em dados. E para os membros, né, esse artigo é publicado diariamente após o fechamento do mercado. Então é isso, pessoal. Eu, ao mesmo tempo que estou transmitindo ao vivo nesse fluxo do mercado, eu estou fazendo a gravação também para o canal, explicando um pouco desse conceito. Eu vou continuar agora ao vivo no YouTube, mostrando todo o fluxo do mercado e finalizando também esse vídeo que vai para o canal para quem não está assistindo agora, né, acompanhando ao vivo essa análise, possa acompanhar mais tarde vendo os nossos vídeos no canal. Então é isso, pessoal. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem na paz.